Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. De início, eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. Nós já somos um pouco mais de 500 pessoas que participam desta comunidade. Quero pedir a você que já está inscrito para compartilhar e convidar os seus colegas para também se inscreverem. E a você que assiste os vídeos e que ainda não está inscrito, para se inscrever. Este canal é um projeto de extensão e quanto mais pessoas houver participantes da comunidade, mais a universidade consegue cumprir um de seus propósitos, que é o de fornecer extensão de modo gratuito para as pessoas da comunidade. Então, agradeço de coração a você que já está inscrito e convido você que ainda não está a se inscrever. Nós estamos encerrando então Chomsky. Eu tinha prometido no vídeo anterior que nós encerraríamos, mas não consegui e espero conseguir fazer isso neste vídeo. Para encerrar, nós estamos falando sobre gramática internalizada ou gramática interna, que é uma visão teórica que corrobora a concepção de gerativismo do Chomsky. Então, eu vou ler para você mais um conceito a respeito do que vem a ser a gramática internalizada e, na sequência, a gente continua, então, falando sobre isso, tá? Gramática internalizada é o conhecimento interno das regras que governam a formação das frases da língua. No vídeo anterior, eu encerrei fazendo uma espécie de associação dessa visão de gramática internalizada com letramento. Não são iguais as duas concepções, tá? Mas de alguma forma elas se aproximam. Essa gramática internalizada, quanto mais convivência você tiver com as estruturas gramaticais da língua, mais essa gramática internalizada vai sendo aperfeiçoada. Eu até comentei com você que eu ouvi, eu vi, eu li, eu sonhei, não sei, e com a fala do Chomsky de que nós somos uma espécie de esponja colocada próxima à água, em que você põe a esponja próxima à água, ela absorve a água. E isso acontece conosco. Quanto mais nós formos expostos às estruturas adequadas da língua, mais nós vamos absorver essas estruturas. Consequentemente, mais a nossa gramática internalizada vai sendo aperfeiçoada. Isso, de alguma forma, vai ao encontro do conceito de letramento. Então, quanto mais eu ler, quanto mais eu conviver com a leitura e a escrita, mais as minhas capacidades de leitura e de escrita, ou seja, mais os meus letramentos vão sendo aperfeiçoados. Daí que vem, então, aquela orientação que a gente sempre dá para os alunos, né, para que eles leiam bastante, para que eles deixem ficar perdendo tempo na vida e peguem um livro e vá ler, peguem uma revista e vá ler, peguem um jornal e vá ler, porque isso vai favorecer o letramento, vai favorecer a gramática internalizada. Então, se nós temos a predisposição para gerar frases, se nós já temos essa gramática internalizada dentro de nós, que é como se fosse uma estrutura mínima, e quanto mais convivência eu tiver com as estruturas adequadas da língua, mais isso vai sendo aperfeiçoado, o ideal então é que eu não perca as oportunidades, não perca as chances de convivência com essas estruturas adequadas, para que isso então vá cada vez mais sendo ampliado. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já vi acontecer com algumas pessoas, de uso adequado das estruturas gramaticais da língua, e aí alguém pergunta para essa pessoa, fala assim, você poderia explicar para mim como que a gente, em que situação, assim, como que a gente explica esse uso adequado dessa norma gramatical, por exemplo, uma regência verbal, alguma coisa assim, e a pessoa fala assim, olha, eu sei usar, mas eu não sei como que explica. Isso já aconteceu com você? Escreve para mim nos comentários se já aconteceu com você mesmo, de você saber utilizar a norma padrão, mas não conseguir explicar, ou de você pedir para alguém que sabe usar, você pedir para essa pessoa explicar como que se usa aquilo, e ela fala, eu sei usar, mas eu não sei explicar. Se isso já aconteceu em algum desses casos, em algum outro caso parecido, escreve para mim nos comentários que eu quero saber de você a respeito disso. Porque isso pode sim acontecer, tá? E qual que é a explicação para isso? Uma coisa e outra coisa, sobre a qual eu já falei aqui neste vídeo com você hoje. Primeiro,
Aliás, não são só uma coisa e outra coisa, né? São várias, porque nada é único, tudo é multifatorial. Tem a ver com a competência, tem a ver com a predisposição inata, tem a ver com todos esses aspectos teóricos sobre os quais a gente vem falando ao longo desses vídeos do Chomsky. Então, eu tenho uma competência linguística que favorece a formação, a geração das frases. Eu tenho uma gramática internalizada e à medida que eu vou convivendo com as estruturas adequadas da língua, tudo isso vai sendo aperfeiçoado. Então eu vou absorvendo as regras gramaticais e vou sabendo utilizar. Mas isso não implica em saber explicar. Então eu sei fazer um determinado tipo de regência verbal, por exemplo, e eu sei utilizar. Mas se alguém falar para mim, explica como é que você faz isso, às vezes eu não vou conseguir explicar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha gramática internalizada, que nasceu comigo, pequenininha, foi sendo aperfeiçoada ao longo das experiências com a língua. Lembra da história da esponja? Eu vou absorvendo. Lembra da história que eu falei? Por isso que a gente fala para os alunos, não fica perdendo tempo na vida. Pega um livro, vai ler. Pega uma revista, vai ler. Pega alguma coisa e vai ler. Porque quanto mais convívio você tiver com as estruturas adequadas da língua, mais elas vão se tornando corriqueiras para você. Uma outra coisa, quando a gente fala que a gente, professor do curso de letras, né? Quando a gente fala que você ficar estudando a gramática tradicional, ficar decorando as regras, na prática não vai produzir grandes efeitos, ou quando a gente fala que para você aprender gramática, você só vai fazer isso efetivamente lendo e escrevendo, é por causa disso, tá? É por causa da gramática internalizada. Então, é como se você tivesse uma sementinha e essa sementinha só vá sendo reproduzida, gerando mudas e ampliando a sua floresta de conhecimentos gramaticais à medida que você vai convivendo com as estruturas e não necessariamente estudando regras. Então, seria pouco eficiente ficar estudando conjugação verbal, regras de regência verbal, regras de concordância verbal, dentre outras tantas regras da gramática tradicional. Isso seria pouco eficiente. O mais eficiente é a convivência. E a convivência significa o quê? A leitura e a escrita. Então, isso além de ampliar a sua gramática internalizada, favorecer a sua competência linguística, melhorar o seu desempenho, elaborar ainda mais as suas regras de transformação, ainda aperfeiçoaria o seu letramento. Bom, aí eu tenho mais alguns encaminhamentos aqui para você a respeito da gramática internalizada. Então, primeiro, mais uma espécie de conceito, tá? Para maiores esclarecimentos para você. O que é a gramática internalizada? Regras que o falante domina intuitivamente, com o tempo, por meio do que escuta. E também, lembra do Chomsky dizer que o falante é um falante ouvinte? Então, quando eu falo, eu ouço, e à medida que eu vou falando e essa fala minha vai ficando cada vez mais aperfeiçoada, eu vou ouvindo, isso vai ficando registrado, né? Esse aspecto, pessoal, tem a ver até com a questão de neurociências, tá? Nós temos uma estrutura no cérebro chamada SARA, que é Sistema de Ativação Reticular Ascendente, que é responsável pelo registro, pela filtragem e pelo registro daquilo que é mais corriqueiro na nossa vida. Então, quanto mais você convive com determinada coisa, com determinada situação, mais o seu cérebro entende que aquilo é o corriqueiro e mais ele vai fazendo com que aquilo verdadeiramente se torne corriqueiro. Então, quanto mais você conviver com as estruturas adequadas do idioma, da gramática padrão, da norma padrão, mais o seu cérebro vai filtrando e registrando aquilo como sendo corriqueiro e mais isso verdadeiramente vai se tornando corriqueiro para você. Então, percebe que tem até um aspecto de neurociências nisso? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal, isso é super legal, não é? Então, quais que seriam as características da gramática internalizada? Primeiro, é algo inerente ao ser humano. Então, é como se fosse uma sementinha, como eu disse há pouco, e à medida que o tempo vai passando, essa semente vai gerando mudas que vão fazendo uma floresta, digamos assim, de conhecimento gramatical. Todo falante sabe a língua que fala, o Chomsky dizia isso com relação ao aspecto inato. Eu comentei com você no vídeo passado que atualmente já existem algumas considerações sobre essa capacidade linguística impressa no nosso DNA. Outra característica,
O falante domina um conjunto de regras desde a infância e isso lhe dá plenas condições de se comunicar com sua comunidade. Isso tem a ver com a competência linguística, então eu já nasço com uma competência, uma predisposição para gerar as frases da minha língua. E aí, então, à medida que o tempo vai passando, isso vai sendo ampliado e essa gramática internalizada que eu tenho vai fazendo com que eu possa ir produzindo cada vez mais frases mais complexas e mais elaboradas. Agora, como que essa gramática internalizada vai sendo ampliada? Pela convivência com as estruturas. E aí, se eu convivo com estruturas gramaticais mais elaboradas, a minha gramática internalizada vai ficando mais elaborada e vice-versa. E aí, por isso, mais uma vez, a gente fala, deixa de perder tempo, pega um livro, pega um jornal, pega uma revista e vai ler. Por quê? Porque você vai conviver com as estruturas adequadas da língua e isso vai trazer benefícios para a sua gramática internalizada. Por quê? Porque você vai gradativamente, naturalmente, substituindo as estruturas mais corriqueiras, digamos assim, por estruturas mais elaboradas. E você vai conseguindo reproduzir essas estruturas mais elaboradas, mesmo que você não consiga conscientemente explicar para alguém. Mesmo que você faça uma regência super elaborada, alguém fala, nossa, como que se explica essa regência? E você fala, eu não sei explicar, mas eu sei como que utiliza. Isso tem a ver com Vygotsky, com a história da interação, do Bakhtin, percebe que nada é único, tudo é multifatorial? Você vai conseguindo alinhavar. Por isso que eu falo para você, não existe um teórico melhor ou pior, não existe uma teoria que é mais ou menos eficiente. As teorias são diferentes. E você vai juntando uma parte de uma parte de outra, aquilo que é mais eficiente para você, para aquilo que você quer, e vai aproveitando o que melhor te serve e vai avançando, tá? Então você pega um pouco do Chomsky, um pouco do Saussure, um pouco do Vygotsky, um pouco do Bakhtin, um pouco de neurociências e vai avançando e vai conseguindo explicar melhor como que as coisas funcionam. E por fim, dentro do princípio da gramática internalizada, o que é considerado erro? Lembra que eu falei para você no vídeo anterior? As regras da gramática internalizada, elas não estão associadas às regras da gramática tradicional. Então, a gramática internalizada vai de encontro à gramática tradicional e não há o encontro da gramática tradicional. Então, o que é considerado erro na gramática tradicional? Qualquer coisa que fira o que a gramática tradicional prevê. Então, se eu digo, os 6 homens só mostram os pedaços das pessoas, está errado para a gramática tradicional. Mas para a gramática internalizada, não. Então, o que é erro para a gramática internalizada? Há erro apenas se o falante não conseguir interagir com seus semelhantes. Lembra daquele exemplo que eu apresentei no vídeo anterior? De 2 frases em que uma tinha uma estrutura meio esquisita? Eu vou falar para você de novo. Chegar, vou fazer antes, parada uma de. Eu até disse que para um falante nativo, uma estrutura como essa praticamente é impossível, talvez ela seja mais comum para um falante estrangeiro. Chegar, vou fazer antes, parada uma de, e para o falante estrangeiro ela pode ser mais comum porque ele desconhece as regras do sistema, então ele produziria uma frase agramatical. Isso aí geraria uma interrogação, né? Se uma pessoa chegar para você e dizer chegar, vou fazer antes, parada uma de, você vai falar assim, oi, você não vai entender. Então, o que aconteceu? Um problema na interação. Você e ele não conseguiram interagir, né? Não conseguiram se encontrar, digamos assim, naquela situação interacional. Isso é considerado erro para as regras da gramática internalizada. Então, essa gramática internalizada, ela exclui qualquer possibilidade de preconceito linguístico. Então, ela é mais democrática, digamos assim. Mais uma vez, ela vai completamente na contramão do que diz a gramática tradicional. A gramática tradicional é preconceituosa. Se você fala os meninos, a gramática tradicional já vai categorizar como erro. A gramática internalizada vai categorizar como desvio. Por quê? Porque essa gramática não padrão, ela tem regras próprias. Existe um sistema de regras próprio da gramática considerada não padrão, que para a gramática internalizada está tudo bem. Então, para a gramática internalizada, só é considerado erro aquilo que causa problemas na interação. Ficou claro para você? Se você tiver dúvidas sobre o gerativismo, a gramática gerativa transformacional,
volte lá no início dos vídeos sobre essa série do Chomsky e reveja tudo de novo, porque eles são sequenciais, tá? Eu espero que você tenha curtido toda essa abordagem sobre o Chomsky. Como eu disse, na sequência a gente vai mudar de tema. Eu ainda não vou dizer o que é o tema, vou deixar você no suspense até o próximo, para você ficar curioso e voltar aqui para saber o que vai ser a partir de agora a abordagem sobre a qual nós vamos falar, tá? Se você gostou, eu peço que você curta, comente e compartilhe. Passe esse vídeo para frente, tá? Para que nós possamos fortalecer a nossa comunidade. Mais uma vez eu agradeço você que está inscrito, ok? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e lembre-se, nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo vídeo.